Você está pronto para receber a palavra? Então abre lá comigo João capítulo de número 16, no verso de número 12. Aleluia! Sabe, querido, eu acredito que piamente que Deus está querendo fazer sempre mais na nossa vida do que Ele tem feito. Eu acredito que por melhor que esteja sendo a nossa vida, ela nunca, mas nunca mesmo vai chegar, querido, a ser tudo aquilo que Deus planejou, porque Deus sempre planeja mais. Em João capítulo de número 16, no verso de número 12, você está lá comigo? Ele diz assim, ó: ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: ainda tenho muito a vos dizer. Diga assim: mas vocês não podem suportar agora. Sabe, querido, para mim de uma forma muito clara, esse versículo está falando sobre capacidade. Vem cá, me ajuda aqui, Fábio, me ajuda aqui, Paulinho, segura aqui nisso aqui. E, querido, quando eu li esse texto, veio na minha cabeça a imagem de dois copos. Agora eu falo para você, né? O Paulinho está aqui, levanta aí o copinho, Paulinho, e o Fábio está com o copinho dele. Pergunto para você, quem é que tem a capacidade de receber mais, o Paulinho ou o Fábio? Perguntar de novo para você, quem é que tem a capacidade de receber mais, o Paulinho ou o Fábio? Perguntar de novo, quem é que tem mais capacidade de receber mais, o Paulinho ou o Fábio? Tem gente que está em dúvida, perguntando 3 vezes. Aí eu falo para você, Jesus ele está chegando para os discípulos, ele está falando assim, ó, o negócio é o seguinte, eu tenho muito a falar, mas vocês não podem suportar agora. O que é que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo que, se tratando de uma fonte, Deus como uma fonte inesgotável, não existe problema quanto à capacidade de Deus em dar. O problema muitas vezes está na nossa capacidade de receber. Ainda que eu possa encher no máximo aquilo que está na vida do Paulinho, ainda que eu possa até transbordar, depois a gente limpa, o que vai acontecer? O que vai ficar na vida do Paulinho sempre vai ser segundo a capacidade do recipiente. Eu ainda tenho água na garrafa, ainda existem coisas em Deus, mas o Paulinho não pode receber. Por quê? Porque a estação que ele vive, a capacidade que ele possui, o limita a receber. Agora imagine que uma pessoa deixou de ser como essa estação do Paulinho, e ela chegou na estação do Fábio. O que acontece? Deus começa a derramar, Deus começa a fazer, e sabe o que acontece? Chega uma hora que ainda assim a capacidade do Fábio, ela passa, é ultrapassada, mas ainda assim Deus continua existindo algo a derramar. Amém, amém? Então dá uma salva de palmas para eles aí, que eles me ajudaram, só para você entender, não decorar. Obrigado aí. Onde é que eu estou querendo chegar para com você, querido? Jesus estava querendo nos ensinar que sempre aquilo que nós iremos viver não depende do quanto Deus pode fazer, mas depende do quanto nós podemos suportar. E muitas vezes, quando nós ouvimos falar sobre isso, você pode se indagar acerca de algo, e você pode dizer assim, poxa pastor, é verdade mesmo, porque eu me sinto como um copinho de café. Eu me sinto pequeno, eu me sinto limitado. Talvez você já é um pouco até mais ousado. Pode falar assim, não pastor, eu me sinto como um copo de 180 ml, um pouco maiorzinho do que o copinho de café do Paulinho. Eu aguento um pouco mais. Mas infelizmente, irmãos, nós ouvimos sobre isso, identificamos algumas coisas, mas nós não agimos como nós deveríamos agir, ao ponto de mudar essas realidades do quanto nós podemos receber. Muitas vezes nós temos vivido uma vida limitada, mesmo servindo a um Deus ilimitado, porque a capacidade de receber, ela não é determinada por Deus, mas ela é determinada por mim e por você. Ainda que Deus queira fazer muita coisa na sua vida, ainda que Deus queira, querido, abençoar o seu casamento, as suas finanças, realizar os seus sonhos, quem vai determinar se você vai ou não ser abençoado não é Deus, é você. Muitas vezes eu me deparo com pessoas que estão orando, tentando convencer Deus de lhes abençoar.
Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que elas fazem campanhas de 40 dias, tentando convencer Deus que elas são boas o suficiente, ou que elas estão sendo fiéis o suficientes, para que Deus possa lá do céu olhar e decidir lhes abençoar. Mas nessa noite eu quero dizer, querido, que Deus não precisa ser convencido sobre te abençoar. Todas as vezes que nós vamos ler a Bíblia sempre deixa clara que Deus quer mais te abençoar do que você tem vontade de ser abençoado. Ainda que você queira muito ser abençoado, a vontade de Deus em te abençoar sempre vai ser maior. Onde é que eu estou querendo chegar? Irmão, se Deus pode me abençoar muito, e Ele quer me abençoar muito, qual é o segredo de viver uma vida muito abençoada? Aumentar o tamanho do copinho. Vou falar de novo para você. Querido, se eu quero receber muito de Deus, não adianta eu colocar para Deus encher um copinho de café. É muito melhor colocar uma piscina para Ele encher. É muito melhor colocar uma grande caixa d'água para Ele encher. E nessa noite eu quero te inspirar, irmão, a mudar o recipiente que Deus está enchendo. Eu quero te inspirar, irmão, a aumentar nessa noite a capacidade que você tem de receber. Porque Deus quer fazer muito mais do que nós temos vivido, não apenas em nós, mas também através de nós. E aí você pode se perguntar, mas pastor, como é que eu aumento essa capacidade de receber? Porque eu já quero muito receber, eu já oro muito, eu já peço muito para receber. Sabe, querido, não adianta querer. Sabe, querer ser forte e magro, quantos querem aí ser forte e magro? Levanta a mão aí para ver quem quer ser forte e magro. Quem queria comer e não engordar, não é? Aumentou. Aí quem queria, querido, ter um cartão ilimitado que você pode passar e não vem fatura no fim do mês, né? Eu falo para você, querido, querer, a gente pode até querer. Mas eu digo para você, vai acontecer só porque eu quero? Não. Por quê? Existem sempre atitudes correspondentes, existe sempre uma contrapartida que Deus espera. Não adianta, querido, eu querer ser abençoado, se Deus como uma fonte está jorrando, mas por mais que Ele jorre, a única coisa que eu retenho é a capacidade daquilo que eu sou. É engraçado quando a gente vai para Hebreus 5:11, vai lá comigo. Hebreus capítulo de número 5, no verso número 11. Pastor, o que é que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, querido, que a sua capacidade de receber, ela é sempre menor do que a capacidade de Deus em dar. Deus está sempre sobrando, Deus está sempre querendo acrescentar. Hebreus 5:11, ele diz assim: sobre isso eu tenho muito a vos dizer, mas vocês não conseguem interpretar, porque tornaram tardios em ouvir. E ele continua no verso 12. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam que alguém lhes ensine novamente os princípios elementares de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Verso 13, ele vai continuar dizendo: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No 14 ele vai dizer: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante. Você pode repetir isso comigo? Diga exercício constante. Diga mais forte, diga exercício constante. Agora usa um outro termo, fala assim, prática diária. E ele diz, por causa disso, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O que é que eu estou querendo dizer para você, querido? Tudo aquilo que nós ouvimos acerca de Deus, tudo aquilo que nós ouvimos da palavra, tudo aquilo que nós aprendemos como princípio, se eles forem praticados, eles vão alargar a nossa capacidade de receber. Mas quando eu ouço algo e eu não pratico, sabe o que acontece? Eu definho. Eu não sei se você já teve a oportunidade de se encontrar com alguém que passou muito tempo acamado. O que essa pessoa aconteceu com ela por ficar muito tempo acamado sem andar? A perna começou o quê?
definhar. A perna começou a enfraquecer. Muitas pessoas, às vezes, por ficarem meses na cama, elas perdem até mesmo a capacidade de andar. Você fala, pastor do céu, como é que uma pessoa pode perder a capacidade de andar? Pela falta de prática. Agora eu falo para você, irmão, quem aqui, estando gordinho, já tentou fazer uma caminhada? Levanta a mão aí, vamos ver. Olha aí, olha quanta gente gordinha, meu Deus. Agora eu falo para você, quantos de nós gordinhos, né, estou me enquadrando nisso, fomos além da caminhada e tentamos correr? Quem já tentou correr gordinho aí? Vamos ver aí, olha aí quanta gente. O que é que acontece quando a gente tenta correr gordinho? Irmão, a gente descobre que a língua é maior do que a gente pensava, não é ou não? A língua vem para fora e você começa... E você andou uma quadra e o negócio já está, porque a sua capacidade de respiração, a sua capacidade para exercícios aeróbicos, ela está o quê? Pequena, limitada. Só que aí você vai na segunda e volta na terça. Você volta na quarta, volta na quinta. O que acontece depois de 30 dias? Você já está ficando fera. Você já está se sentindo Usain Bolt, você já está comprando tênis para correr a São Silvestre lá no fim do ano. Você já está usando aplicativo de celular para computar, porque a sua meta é correr 150 quilômetros do ano. O que é que acontece? Aqueles 6 quilômetros, querido, que pareciam que estavam arrancando a sua vida, agora você atira de letra. Agora você já aumenta a velocidade, agora você já começa o quê? A ir mais longe, você já começa a fazer mais, porque o seu corpo agora ele já está apto, capaz, ele desenvolveu e ele pode receber uma sobrecarga maior. Aleluia. O que é que o escritor está dizendo? Ele diz assim, ei, tem muita coisa que Deus quer revelar, tem muita coisa que Deus quer fazer, mas para que nós possamos passar para o próximo nível, Ele precisa que a gente venha agir diligentemente, com intensidade, com disciplina, acordando e praticando aquilo que a gente tem aprendido, porque nós só iremos crescer, irmãos, se nós praticarmos aquilo que nós temos aprendido. Eu não sei quem foi o endemoniado que inventou a aprovação automática. Pastor, você está falando que o cara é endemoniado. Irmão, só pode ser. Porque depois que inventou essa passar de ano automático, parece que o povo ficou, né, mais burro, não sabe ler, não sabe escrever. A molecada só se preocupa com a falta. É assim ou não é? E eles falam, eu posso faltar só isso. Às vezes eu vejo uns moleques aí, falam, o que você está fazendo, você não está na escola? Não, pastor, está de boa aí, não estourei ainda. Eu falei, meu Deus, velho, o que você está fazendo? E aí está lá, está dormindo. E tem pai e mãe que acha que está de boa, deixa o filho dormindo. Irmão, se o seu filho faltou da escola que ficou dormindo, dá uma sentada nele, para ele não dormir mais. Aleluia. Aí o pessoal na internet que vai assistir o culto já vai lá criticar e vai falar, irmão, a Bíblia diz que aquele que retém a vara para com o filho, vai ter problema quando esse filho crescer. Amém, mas a gente vai falar sobre educação de filhos num outro culto. O que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, é que se nós vivemos uma vida esperando aprovações automáticas, como acontece no Estado, não vai acontecer. A nossa vida não é uma vida de aprovações automáticas. Tudo na nossa vida como cristão acontece de propósito. Tudo na nossa vida como cristão, querido, vai exigir de nós uma ação. E sabe qual é o grande X? Muitas vezes a ação que nós temos que ter, ela é fácil. Mas nós estamos tão condicionados a receber de graça, que nem o fácil a gente quer fazer. Não sei se você lembra, mas um tempo atrás existia um negócio que chamava fogão a lenha dentro das casas. Né? Não sei se você é dessa época, mas se você frequentou essa época, você lembra, irmão, que o negócio era embaçado, porque demorava para ligar. Você ia lá, tinha que tacar fogo, e aí a madeira começava a pegar, até a madeira chegar em brasa, aí o fogão começava a esquentar, era assim ou não era? A panela, por ser de ferro, demorava muito mais para esquentar. Estou falando a verdade ou estou falando mentira? Era assim. Não é? Aí ia lá e tinha todo aquele trabalho. Aí de repente a gente evoluiu um pouquinho. Agora a gente tem fogão que acende automático. A gente vira o botãozinho e tem uns que tem que apertar, outros são mais chiques, você já vira automático, ele já liga e acende, não sei se o seu é assim, né? E vai lá e cada vez mais chique, e aí sabe o que acontece? A gente nem cozinhar nesse fogão quer mais.
A gente só quer pedir iFood, é assim ou não é? Aí você só quer que entregue a pizza na sua casa, você quer por quê? Porque, querido, você fala, puxa, eu vou fazer a pizza, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nós estamos virando pessoas preguiçosas. E por causa desse comodismo, querido, que existe lá fora, a nossa vida espiritual está sendo afetada. Mas dessa noite eu quero dizer para você, querido, que a vida espiritual não funciona de acendimento automático nem de iFood. A vida espiritual, ela ainda funciona de práticas, de princípios que para alguns parece arcaica. A vida espiritual ainda funciona, querido, amando quando ninguém mais ama. A vida espiritual ainda funciona orando quando ninguém mais ora. A vida espiritual ainda vai exigir de nós uma diligência, onde nós vamos acordar todos os dias, amando Deus quando ninguém mais ama. E a prática dessas verdades vai fazer o quê? Vai começar a mudar a capacidade que nós temos de receber de Deus. E uma vez que a capacidade de receber de Deus muda, a capacidade de dar também muda. Porque nós só podemos comunicar aquilo que de antemão nós somos abençoados, nós somos comunicados, nós somos, querido, acrescentados por Deus. Eu lembro de uma história, eu queria que você fosse comigo para 2 Reis, capítulo de número 4. Irmão, essa história para mim, ela ilustra muito, mas muito, mas muito a nossa vida hoje. 2 Reis, capítulo de número 4, a partir do verso de número 1. Eu quero fazer uma pergunta para você. E se Deus te desse uma geladeira hoje, e Ele dissesse para você que se você cuidasse dessa geladeira, nunca faltaria comida, quem iria cuidar da geladeira? Só alguns. Fala para você, se Deus pegasse hoje e falasse para você assim, ó, eu vou dar para você um carro que nunca vai acabar o combustível, mas você precisa ligar esse carro todos os dias. Quem ligaria os carros todos os dias para nunca acabar o combustível? Sabe, querido, eu acredito que talvez você tenha a intenção de fazer assim, mas talvez, querido, todo mundo faça no primeiro mês, outros no segundo mês, puxa, esqueci hoje, acabou a gasolina eterna. Outros talvez iriam até o 6º mês, mas de repente iriam esquecer, por quê? Porque infelizmente, querido, por mais que Deus fizesse as coisas de uma forma muito fácil, eu acredito que pelo fato de estarmos tão mal acostumados, uma hora nós iríamos perder a bênção. Por quê? Porque nós precisamos, querido, andar com uma vida, dando uma atenção àquilo que Deus diz, e muitas vezes nós não temos andado. Olha que interessante isso em 2 Reis, capítulo 4, verso de número 1. Deus falou sobre algo parecido com essa mulher. E ele diz assim, no verso 1 de 2 Reis 4. E uma mulher das mulheres, os filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo era muito temente ao Senhor, e veio dar-me também os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, o que você quer que eu faça? Declare-me que é o que tem na sua casa. E ela disse, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ele diz no verso 3, então Eliseu disse, vai e peça o maior número de vasilhas emprestadas para os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Na tradução sua diz, peça muitas. No 4, vai lá. E ele diz assim, depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. No verso de número 5 ele diz, e depois disso ele foi embora e fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Verso 6, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, traga-me mais uma, mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Que coisa doida. Eu pensando um pouco sobre isso, querido,
viajando um pouco na minha maionese aqui, eu comecei a me perguntar, se as vasilhas nunca acabassem, o azeite pararia de jorrar, sim ou não? Não. Por que é que o azeite parou? Porque não tinha vasilha. Deus poderia dar mais azeite, sim ou não? Mas sabe qual é o problema? No momento em que as vasilhas, elas acabaram e o azeite parou, nós podemos entender, querido, que em algum momento o azeite acabou. Porque essa mulher certamente foi usando do azeite para fazer a comida, também usar talvez para trocar, para comprar coisas, porque o azeite valia muito naquela época, mas porque acabaram as vasilhas, a fonte parou de jorrar. O que é que nós podemos aprender aqui? O que é que Deus está nos mostrando? Sabe, querido, enquanto existir vasilha e recipiente para se encher, Deus irá encher. Mas no momento em que não existir mais vasilha, a fonte para, não porque a fonte acaba, mas porque as vasilhas acabaram. Eu pergunto para você, querido, será que essa mulher foi em toda a cidade pedir vasilha, ou ela foi só para os vizinhos mais perto? Se fosse você na situação dessa mulher, o que você faria? Ah, pastor, eu tenho vergonha, eu vou pedir vasilha só para os vizinhos mais perto e mais íntimos, porque os outros não vão entender a minha situação, certamente eles não vão dar. Ah, pastor, você acha que alguém vai me emprestar? Vai achar que eu vou roubar? Sabe, irmão, quantas desculpas nós daríamos para não fazer o máximo potencial daquilo que nós poderíamos fazer? Irmão, essa mulher estava diante de algo que poderia torná-la milionária. Estava diante de algo que poderia abastecer a vida dela por completo, mas porque, querido, ela teve um fim na sua ação, Deus também precisou ter um fim na ação dele. Onde é que eu quero chegar? Irmão, Deus só vai fazer até onde Ele encontrar em nós disponibilidade para fazer. A vasilha dessa mulher é a nossa vida, a vasilha dessa mulher é a nossa atenção, a vasilha dessa mulher, querido, é o nosso desejo de Deus fazer coisas em nós. Quanto mais eu desejo ser usado por Deus, mais Deus vai me usar. Mas sabe qual é o problema, irmão? Tem pouca vasilha querendo ser usada por Deus. Sabe qual é o problema, irmão? A gente tem lembrado pouco que Deus quer nos usar e quer nos abençoar. Onde é que eu estou querendo chegar? Irmão, nós precisamos aumentar o anseio, o espaço, a capacidade daquilo que Deus pode fazer em nós. Nós precisamos urgentemente aumentar a nossa maturidade. Nós precisamos, querido, rapidamente praticar em uma intensidade maior a palavra, porque Deus quer te dar mais. Deus quer fazer mais. Mas o que é que impede Deus de fazer? A sua capacidade? Não, a minha e a sua capacidade. A capacidade de Deus, ela é infinita, mas a nossa é finita. Quando a gente vai para 1 Pedro, vai lá comigo, ele diz algo muito bonitinho também, com relação a isso. E agora eu posso falar com autoridade o que é que ele está dizendo, porque eu tenho uma filha. E se você já teve uma filha, querido, você sabe que deixar uma criança sem comer é uma das piores coisas que você pode fazer. Porque, irmão, ela começa a chorar, e você pode dar chupeta, não adianta, você pode dar brinquedo, não adianta, porque ela quer comer. Sabe o que eu estou dizendo ou não? E, irmão, quando a criança está com fome, ela não quer saber se os seus vizinhos estão dormindo. Eu moro no apartamento e às vezes a Anne acordava 3 horas da madrugada e ficava, irmão, eu falava, Kelly, pelo amor de Deus, dá um negócio para essa menina, que a gente vai levar uma multa, os vizinhos vão vir aqui reclamar. Irmão, porque ela gritava. Quando é que ela parava? Só quando recebia o leite dela. Olha o que Pedro, capítulo 2, no verso número 2 de 1 Pedro diz. Ele diz assim, desejai como crianças recém-nascidas, desejam de coração o leite espiritual e puro, para que por meio dele vocês cresçam na salvação. Olha que coisa doida, ele diz que existe uma forma de desejar a palavra e as coisas de Deus,
É como uma criança deseja o leite. Como uma criança deseja o leite? De forma intensa. Não dá o leite para ela, irmão, ela acaba com a sua paz. Não dá o leite para ela, ela chora, irmão, até desfalecer, de tanto que ela está chorando, porque ela quer, ela quer, ela quer. Não é dar qualquer coisinha que vai tirar o foco dela. Sabe, irmão, infelizmente, o diabo tem conseguido roubar a fome de muitos crentes com qualquer coisinha. Ele joga um brinquedinho ali, e a gente esquece do leite e olha para o brinquedo. Ele joga uma oportunidade de trabalho. Eu lembro de uma pessoa que tinha uma vida maravilhosa, um casamento bem sucedido, o ministério fluía, recebeu uma oportunidade de emprego para ganhar 3 vezes mais, aceitou. O que aconteceu depois de 6 meses? O casamento acabou e desviou da igreja. Pastor, o que é que acontecia? Estava ganhando 3 vezes mais, mas agora tinha que viajar de segunda a sábado. Vinha de domingo, ficava um pouquinho, já não tinha mais tempo para ir na igreja, não tinha tempo para os filhos, não tinha tempo para a esposa. E se você conhece vendedor mundano, é uma praga que precisa aceitar Jesus. Irmão, vendedor mundano, querido, você não sabe a miséria que eles fazem por onde eles passam. Tem 2, 3 mulheres em cada cidade que vai, o negócio é feio pra caramba. Aí o que aconteceu com o cara? Se afastou de Deus, se afastou da palavra, logo traiu, perdeu a casa, se afastou da igreja, está lá ganhando 3 vezes mais. Mas para quê? Para gastar com uísque? Para gastar com o quê? Com balada? Sabe, irmão, infelizmente, nós temos muitas vezes trocado o desejo ardente por coisas puras, para desejar algumas besteirinhas que o diabo tem colocado. Não é porque faz barulho que é bom, não é porque brilha que é bom, irmão. Nessa noite eu quero te inspirar a voltar a reacender um desejo pelas coisas de Deus. Nessa noite eu quero dizer que nós precisamos acordar todas as manhãs, desejando ser usado por Deus, na mesma medida que Ele quer nos usar. Irmão, antes de você acordar, é como eu posso imaginar Deus lá no céu, os anjos, e agora estou imaginando, eles conversando, e aí de repente Deus chega para um anjo e fala assim, olha lá, está acordando. Vai acordar, e aí o anjo fala assim, e aí, o que é que a gente vai fazer hoje? Aí Deus fala, hoje eu estou querendo que ele cure os 3 cegos, hoje eu estou querendo que ele dê uma palavra de sabedoria para a pessoa lá no trabalho dele, hoje eu estou querendo revelar algo para ele, quando ele parar para ler a Bíblia. Deus está lá compartilhando com os anjos, falando com Jesus, e aí Jesus falou assim, vixe, então é hoje, hein, pai? E aí a gente já acorda doido para ver o WhatsApp, doido para ver o Instagram, para ver se aumentou o nosso número de seguidores. Aí a gente quer fazer o quê? Quer chegar no serviço e aí já sai fazendo e sai colocando aquele negócio. Hora que vai dormir, chega, ela vai dormir. E aí Jesus vira para Deus e fala assim, puxa Deus, de novo, hein, pai? De novo a gente queria fazer um dia abençoado para ele, a gente não conseguiu. Aí Deus vai lá, isso eu estou imaginando, tá bom? Não tenho nenhum versículo bíblico, mas a Bíblia nos dá a entender que seja algo assim. Mas Deus fala assim, calma filho, amanhã vai ser um novo dia. As minhas misericórdias vão se renovar, a minha expectativa vai se renovar a cada manhã. E aí no outro dia ele está lá, ó, agora é hoje, hein, é hoje, hein. Aí Jesus falou assim, pai, a gente está esperando só 300 dias para fazer isso, vai acontecer hoje. 301, mas vai acontecer. E aí é tudo de novo. Ou então naquele dia até começa bem, mas aí na hora do almoço não dá certo. Na hora da janta não dá certo. E aí passa lá os anos, aí a gente começa assim, não funciona mesmo a palavra que eu ouço de domingo. Esse evangelho, essa igreja, não tem poder não, preciso procurar uma outra religião. E Deus estava lá todos os dias, é hoje. Aí o cara chega lá e fala, não funciona. Sabe, querido, os céus estão com expectativa, como Hebreus 11 diz, querido, que existe uma nuvem de testemunhas, olhando por nós. Todos os dias Deus fala, é hoje que os sinais vão acompanhar a vida dele. É hoje que eu vou multiplicar o dinheiro, é hoje que ele vai aumentar o número de vasilhas e o azeite vai ser derramado numa proporção maior. Sabe, irmão, eu falo para você, o que é mais fácil, criar azeite ou arrumar vasilha? Irmão, é óbvio que arrumar vasilha.
Sabe, se Deus virasse hoje para a gente e falasse assim, ó, é só uma vasilha que eu vou encher. Irmão, o que a gente ia fazer? Sabe, eu ia correndo lá na Plazútil lá, ia correndo lá nos negócios, ia lá no Giga, ia no Pereirão, ia tudo negócio, irmão, ia falar o negócio seguinte, daí, né, ia passar cartão de crédito, ia pegar o cartão de crédito do Paulinho, que é ilimitado. Irmão, ia passar porque depois a gente vendia, depois a gente fazia, depois a gente abençoava. Mas sabe o que a gente fala assim, não, eu acho que está bom, porque eu sou humilde. Não, pastor, eu na minha humildade, eu acho que, na verdade, esse negócio aí de prosperidade, esse negócio aí eu acho que não é de Deus não. E pobreza que é de Deus, irmão? Passar fome é de Deus? Às vezes eu vejo umas pessoas desprovidas de inteligência na internet, em algumas ministrações, algumas coisas, as pessoas viram e falam assim, lá vai fulano de tal, pedindo oferta, e não sei o que, não sei o que. Sabe, uma pessoa vai lá, vê alguém bem, aí vê o pastor troca de carro lá, está roubando, e está fazendo isso, está aquilo outro. Eu falo para você, querido, existem pessoas que são detetives de miséria. Eles estão o tempo todo procurando, enquanto sua vida está pior que a dele, está beleza, ou o homem espiritual está passando fome, Deus está agindo na vida dele. É assim. Aí o cara vai lá, começou a se vestir melhor, começou a ter um pouquinho de dinheiro, aí começa as críticas. Aí eu começo, se afastou do evangelho genuíno. Querido, qual é o evangelho genuíno? Passar fome? Sabe, evangelho genuíno é o contrário de passar fome, é dar de comer àqueles que têm fome. E querido, segundo a minha ótica, só pode dar de comer a alguém, aquele que tem dinheiro para comprar comida para ele e para o outro. Não, pastor, mas eu sou humilde, eu vou ficar assim mesmo, e eu prefiro andar a pé, e eu prefiro que os meus filhos tenham sonhos, e eu nunca tenha dinheiro para realizar os sonhos do meu filho, afinal de contas eu sou humilde. Amém, querido, vai ficar como um copinho de café. Não, pastor, mas agora, se eu começar a crer mais, pastor, se eu começar a praticar mais, se eu começar a acordar com expectativa, se eu acordar de manhã e falar com meu pai, se eu pegar o meu dinheiro, ao invés de gastar tudo, eu ofertar, eu dizimar, eu abençoar pessoas, se eu começar a usar a minha palavra não para murmurar, mas usar a minha palavra para declarar verdades, vai acontecer? Vai acontecer. Hoje mesmo, uma pessoa mandou um direct para mim no Instagram, viu a fotinha da Kelly e falou assim, pastor, sua esposa trabalha no Cisne Real? Aí eu falei assim, trabalha sim. Ela falou assim, pastor, eu ainda não tenho dinheiro, mas todos os dias eu declaro que a minha filha vai estudar lá, a minha filha vai estudar numa escola bilíngue. E ela falou, eu aprendi isso no Rema e eu já estou praticando. E eu falei para ela, falei assim, continue assim. Eu falei, trabalhe bastante, dizime, oferte, declare, e a sua filha vai estudar numa escola bilíngue e vai se formar onde é que você quiser. Irmão, que coisa fantástica. A menina viu uma foto lá no Instagram e usou a oportunidade para confessar algo sobre a filha dela no Instagram. Sabe, irmão, toda hora é hora e todo momento é momento da gente praticar aquilo que nós temos aprendido. E cada ação correta que nós temos para com a palavra, o que é que acontece? É como se novas vasilhas tivessem sido colocadas diante de Deus. É como se nós estivéssemos aumentando a nossa capacidade de receber. E cada vez que nós aumentamos a capacidade de receber, o que acontece? Deus faz mais. Mas eu digo para você, querido, isso não acontece de uma forma automática. Isso precisa ser aguçado. Isso precisa ser, querido, cutucado. Você precisa sair diariamente da sua zona de conforto e ter uma expectativa acerca de coisas maiores, acerca de coisas melhores. Pastor, mas a minha vidinha está boa, irmão, não tem problema ficar vivendo a sua vidinha, mas nessa noite eu estou dizendo para você que tem uma vida melhor do que isso. Dá para ir além? É claro que dá. Sabe, nós podemos ficar nessa vida, nós podemos reclamar dessa vida, ou nós podemos o tempo todo alargar aquilo que nós somos. Irmão, você não tem ideia do potencial que existe em você. O tempo todo você pode ser melhor do que você imagina. Mas pastor, eu não sei falar uma outra língua, outro idioma. Pastor, eu não tenho capacidade disso. Irmão, Deus pode usar aquilo que Ele te criou. Deus pode pegar todo o potencial que Ele colocou em você. À medida que você crer e começar a desenvolver, Ele pode te tornar alguém muito melhor, querido, do que você nunca imaginou ser. Aleluia. Mas nós precisamos fazer o quê? Aumentar essa capacidade. Nós precisamos fazer o quê? Desejar, assim como um bebê deseja.
não se distraindo, não abrindo mão, perseverando. É difícil, sabe, irmão, é difícil às vezes sim ficar fiel. Mas nós precisamos o quê? Fazer. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Eu ouvindo uma frase ontem em um podcast, e aí o cara falava assim: viva constantemente fora da sua zona de conforto, porque pessoas relevantes vivem assim. Sabe, irmão, puxa, está confortável. E o cara, numa das frases, ele falava assim: uma pessoa que vive em conforto, ela não está em desenvolvimento, ela está estagnada. Irmão, como isso é verdade? Está confortável, pastor, está gostoso, então não está bem. Querido, você precisa sair desse lugar. Sabe, irmão, nós poderíamos ficar aqui, tá beleza, ó. Todo um monte de gente bonita na igreja, os departamentos funcionando. A gente podia virar e falar assim, ó, não vamos deixar mais o pessoal entrar não, porque vai que entra alguém feio na igreja, né? Vai estragar aqui, só tem gente bonita, né? Ou então a gente poderia falar assim, puxa, para que fazer o melhor dia do ano? Para que gastar dinheiro com papel de presente? Sabe, irmão, eu não entendi o quão, né, eu olhava, às vezes eu chegava nas lojas, não sei se você já percebeu, mas a maioria das lojas não te dá mais papel de presente. Tem muita loja que não dá, você tem que comprar. Vai na Americana lá, eles falam, tem papel de presente? Não, tem aqui, compra. É assim. Aí você fala, nossa, que loja mesquinha. Não, porque custa dinheiro. Aí você fala assim, por que gastar dinheiro com papel de presente para embrulhar presente? Era só dar o brinquedo sem embrulho. Por que alugar um montão de tenda? Por que fazer isso? Por que ficar um mês programando? Por que movimentar um monte de gente tendo que dar oferta? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque, querido, quando nós fazemos isso, nós estamos aumentando o número de vasilhas. Quando nós fazemos isso, nós estamos aumentando o lugar, o espaço para que Deus possa agir. Sabe, querido, como é que nós vamos ver cegos vendo se não existem cegos no nosso meio? Onde é que estão os cegos? Estão lá fora. A gente precisa fazer o que então? E pregar para os cegos. Ou nós precisamos, querido, lançar a isca, lançar a vara, para que uma vez, querido, ouvindo a palavra, vendo uma ação social, aquelas pessoas que talvez não sejam cegas naturalmente, mas cegas espiritualmente, talvez com um casamento destruído, talvez repleta de doenças, elas vão fazer o que? Elas vão vir até aqui, e uma vez que elas virem até aqui, o poder de Deus vai poder fluir através de você. Sabe, irmão, alguém só vai poder desfrutar do poder de Deus através de você, se alguém tiver uma necessidade do poder ser manifesto. Pastor, eu queria tanto ver Deus restaurando um casamento através da minha vida. Sabe, irmão, então a gente precisa trazer as pessoas que têm problema no casamento e necessidade para ser restaurada. Mas infelizmente, irmãos, nós temos muitas vezes vivido uma vida tão estagnada, que o copinho de 180 está virando um copinho de café, porque tudo aquilo que não é desenvolvido definha. Vocês não podem suportar agora. Nós sabemos que ali os discípulos não haviam nascido de novo, e Jesus estava falando sobre a necessidade de uma nova criação. E essa frase de Jesus é como, calma aí. É como se Jesus estivesse falando assim, ó, agora vocês não podem. Porque depois ele continua, e ele diz, ó, mas vai vir o Espírito, vai acontecer algo, vocês vão nascer de novo, o Espírito vai vir sobre vós, e ele vai continuando esse discurso, até a sua ascensão, lá em Lucas 24, Jesus falou assim, ó discípulos, agora não pode acontecer mais do que isso, eu já estou fazendo tudo que eu posso, está no limite daquilo que vocês podem suportar, mas calma, porque à medida que vocês praticarem isso, o número de vasilhas, o tamanho da vasilha vai aumentar, aí vocês vão poder entender, aí vai poder acontecer. Querido, Jesus tinha uma expectativa acerca do crescimento da igreja, ele tinha uma expectativa acerca do crescimento de salvação, de milagre, de transformação, e aquela expectativa começou com os discípulos, e ela não para de crescer até hoje. Deus quer te usar, irmão, Deus quer usar a sua voz, Deus quer usar a sua habilidade, Deus quer usar os seus bens, Deus quer te usar como instrumento para tocar a vida de pessoas, mas o que é que Ele precisa?
que nós venhamos também desejar. Ele precisa que nós venhamos nos dispor. Qual é a nossa parte? A fácil, é só arrumar a vasilha. O milagre vai vir dele, irmão. Crente não faz milagre. Crente simplesmente se coloca em um lugar onde o milagre acontece da parte de Deus. A sua parte é só desejar isso. A sua parte, querido, é só emprestar as mãos para Deus. A sua parte é só desejar. A sua parte é só pregar. Aleluia. E o que vai acontecer? Os milagres acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, darão vista aos cegos. Se porventura no meio do caminho comerem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Por quê? Porque Deus está comigo. Porque Deus está com você. Porque onde existe o poder de Deus operando, pode cair 1000 de um lado, 10.000 à direita, mas nós não vamos ser atingidos. Do que é que nós estamos falando nessa noite? Querido, existe uma onda de milagres chegando. Existe uma onda de grandes coisas. E Deus nessa noite está dizendo que quer usar você para manifestar cada uma dessas coisas. É por isso que eu quero te encorajar a sair da sua zona de conforto. Pastor, está bem, meu casamento está bem, eu venho na igreja todo domingo, ou venho na igreja domingo sim, domingo não, e está tudo feliz, minha esposa é uma mulher maravilhosa, ou o meu marido é um homem maravilhoso, e você está lá, meus filhos estão bem, está tudo bem, pastor, está tudo bem. Sabe, querido, esse está tudo bem, não está tudo bem. Porque o está tudo bem é viver a plenitude daquilo que Deus tem. E viver essa plenitude é a cada dia estar se colocando em uma condição onde, querido, você vai viver o sobrenatural em uma proporção maior, porque você está se abrindo para a capacidade de Deus. Tudo aquilo que Ele pode começar de fato a acontecer em mim e em você, e não ser limitado, querido, por aquilo que muitas vezes tem limitado e impedido Deus de agir. Eu queria